As mulheres começam muitas vezes a arrepender-se do homem que davam como garantido apenas depois de a segurança emocional que ele proporcionava deixar de estar disponível. Enquanto esteve presente, foi constante e fiável. O seu valor parecia invisível porque era estável e previsível. A psicologia humana tende a ignorar o que parece seguro, confundindo fiabilidade com fraqueza ou tédio. Ela pode não o ter desrespeitado conscientemente, mas inconscientemente assumiu que ele estaria sempre lá. Essa suposição corroeu lentamente a sua gratidão. O arrependimento não começa enquanto ele está a dar. Começa quando a generosidade cessa. A princípio, o arrependimento é subtil e confuso, em vez de dramático ou imediato. Ela apercebe-se de uma ausência silenciosa onde antes havia conforto, um silêncio onde antes existia segurança. Pequenos inconvenientes parecem de repente mais pesados sem o apoio dele para o suavizar. Ela pode dizer a si mesma que está apenas a adaptar-se, mas emocionalmente algo parece errado. O contraste emocional entre com ele e sem ele começa a ser mais nítido. É aqui que a semente do arrependimento é plantada, mesmo que ela ainda não a tenha nomeado. A psicologia feminina está profundamente ligada à memória emocional e não apenas às circunstâncias presentes. Quando uma mulher perde um homem que a tratava bem, a sua mente começa a reproduzir momentos que antes ignorava. Lembra-se de como ele a ouvia quando os outros desconsideravam os seus sentimentos. Lembra-se de como ele aparecia sempre sem que ela precisasse de pedir. Estas memórias ganham peso emocional apenas depois de desaparecerem. O que antes era comum torna-se raro em retrospectiva. Outro gatilho para o arrependimento surge quando ela começa a interagir com homens novos. A comparação torna-se inevitável, mesmo que ela não queira. Ela percebe que a atenção é fácil de encontrar, mas o cuidado genuíno não. Muitos homens podem desejá-la, mas poucos investem no seu mundo emocional da forma como ele investia. Este contraste intensifica a sensação de perda. O arrependimento cresce quando ela compreende que se rebaixou sem se aperceber. O tempo desempenha um papel crucial no aprofundamento do arrependimento, em vez de o dissipar. Inicialmente, as distrações podem suprimir o sentimento, mas a verdade emocional tem uma forma de ressurgir. Quando a vida se torna estressante ou solitária, ela pensa instintivamente no homem que antes tornava as coisas mais fáceis. A ausência torna-se mais forte em momentos de vulnerabilidade. É quando o arrependimento passa de intelectual a emocional. Deixa de ser um pensamento e passa a ser um sentimento. As mulheres também começam a arrepender-se de um homem que davam como garantido quando percebem que ele já não é emocionalmente acessível. Mesmo que não tenha avançado publicamente, a sua energia parece diferente. Está mais calmo, menos reativo e já não procura a validação dela. Este distanciamento emocional sinaliza que ela já não ocupa a mesma posição na vida dele. A escassez amplifica o valor na psicologia humana. Perder o acesso emocional dói, muitas vezes, mais do que perder a presença física. O arrependimento intensifica-se ainda mais quando ela o vê a melhorar sem ela. O crescimento após a perda cria um poderoso impacto psicológico. Quando ele se torna mais confiante, focado ou realizado, isso interrompe a narrativa interna dela. Ela pode ter acreditado que ele precisava mais dela do que ela dele. A evolução dele desafia essa crença. A constatação de que ela o subestimou atinge-a profundamente. Outra camada de arrependimento surge quando ela reflete sobre o seu próprio comportamento. Com o distanciamento emocional, a autoconsciência aumenta. Ela repara em momentos em que desconsiderou os esforços dele ou testou a sua paciência desnecessariamente. O que antes parecia justificado parece agora descuidado. Esta autorreflexão é desconfortável, mas inevitável. O arrependimento aumenta quando a responsabilidade substitui o sentimento de merecimento. Ânsia emocional é rara, não abundante. Muitos relacionamentos proporcionam emoção, mas poucos oferecem estabilidade emocional. Ela pode ter procurado a intensidade, confundindo turbulência emocional com paixão. Só mais tarde é que ela compreende que a paz é uma forma de amor. Perder essa paz
cria uma saudade que a emoção não consegue substituir. Esta constatação chega tarde, mas é dolorosa. A influência social também desempenha um papel no desencadeamento do arrependimento. Amigos, tendências ou opiniões externas podem tê-la encorajado a acreditar que poderia fazer melhor. A validação de outras pessoas inflou temporariamente a sua percepção das opções. Com o tempo, a realidade corrige essa ilusão. Quantidade de atenção não é igual à qualidade da ligação. O arrependimento aumenta quando ela reconhece a diferença. Outro fator psicológico é o processamento emocional tardio. As mulheres processam frequentemente a perda emocional em ondas, em vez de tudo de uma vez. No início, o alívio ou a liberdade podem dominar as suas emoções. Só mais tarde, a tristeza chega silenciosa e persistentemente. Esta resposta tardia faz com que o arrependimento pareça inesperado e intenso. Quando ela finalmente compreende o que perdeu, muitas vezes já é tarde demais para recuperar. O arrependimento torna-se especialmente agudo quando ela se apercebe do quão rara era a personalidade dele. Consistência, paciência emocional e lealdade não são traços comuns. Ela pode encontrar charme, confiança ou atração noutros lugares, mas não a mesma profundidade. A constatação de que deixou ir alguém insubstituível cria um conflito interno. Os seus padrões mudam após a perda, não antes. Esta mudança é alimentada pelo arrependimento. As mulheres também começam a arrepender-se dos homens que consideravam garantidos, quando a nostalgia emocional se sobrepõe à insatisfação passada. A mente recorda-se seletivamente do afeto mais do que do conflito. As discussões desaparecem, mas a segurança emocional continua vívida. Isto não é ilusão, é priorização emocional. O que mais importava revela-se apenas depois de se ir. O arrependimento cresce à medida que a clareza aumenta. Outro momento de arrependimento surge quando ela percebe que ele já não procura a sua validação. Quando um homem se distancia emocionalmente, a sua independência torna-se evidente. Deixa de se explicar ou de tentar provar o seu valor. Esta mudança emocional pode ser chocante e perturbadora. Sinaliza finalidade, em vez de distanciamento. A finalidade é o que transforma a reflexão em arrependimento. O arrependimento aprofunda-se quando ela compreende que o amor não garante a permanência. Ela pode ter acreditado que o amor dele significava resistência, independentemente das suas ações. Perdê-lo corrige dolorosamente essa crença. O amor exige respeito mútuo, não apenas apego emocional. Esta lição é aprendida através da perda, não da lógica. O custo desta lição é o arrependimento. As mulheres também se arrependem quando percebem que confundiram o conforto emocional com a fraqueza emocional. Como ele era estável, ela subestimou o seu valor. A maturidade emocional carece muitas vezes de drama, tornando-se fácil de ignorar. Só depois de encontrar instabilidade emocional noutro lugar é que ela compreende a diferença. O arrependimento nasce do julgamento errado, não da malícia. Está enraizado no mal-entendido, não na intenção. Outra camada de arrependimento surge quando ela reconhece o quão segura se sentia ao ser ela própria com ele. A autenticidade emocional é rara e difícil de recriar. Ela pode ver-se na defensiva ou a representar em novos relacionamentos. A liberdade que ela tinha antes torna-se notável pela sua ausência. Este contraste emocional alimenta a saudade. A saudade alimenta o arrependimento. O arrependimento também aparece quando ela vê o quão bem ele trata outra pessoa. Testemunhar o redirecionamento dos seus cuidados pode ser doloroso. Confirma que o amor que ela recebeu foi real e valioso. Confirma também que ela já não tem acesso a ele. Este momento traz, geralmente, um encerramento emocional, mas também uma profunda reflexão. A reflexão traz consigo o arrependimento. O arrependimento começa geralmente quando a narrativa interna de uma mulher sobre si mesma começa a ruir. Enquanto a relação existiu, ela pode ter se visto como o prêmio, a pessoa que escolhia ou aquela que controlava os resultados.
Quando o homem sai permanentemente, esta autoimagem é silenciosamente desafiada. Perder alguém que a amou profundamente introduz a ideia perturbadora de que ela pode ter avaliado mal as suas próprias decisões. Ameaça a sua identidade mais do que a própria perda. O arrependimento cresce quando a mente tenta reparar uma história que já não faz sentido. O desconforto emocional vem do colapso da narrativa, não apenas da dor da separação. Outra fonte recente de arrependimento é neurológica e não emocional. O cérebro liga-se profundamente à consistência através da regulação da dopamina e do apego da oxitocina. Quando um homem oferece uma presença emocional constante, o seu sistema nervoso adapta-se a essa linha de base sem que ela tenha consciência disso. Uma vez afastado, o sistema nervoso entra num estado subtil de estresse que se manifesta como inquietação ou insatisfação. Ela pode não associar imediatamente este desconforto a ele. Com o tempo, o seu corpo recorda-se antes da sua lógica. O arrependimento surge à medida que o cérebro procura restaurar o que antes o regulava. As mulheres também começam a arrepender-se dos homens que consideravam garantidos quando os seus padrões de vinculação são ativados pela ausência. Se ela tende para o apego evitativo, a partida dele pode desencadear uma ansiedade que ela nunca experimentou enquanto ele esteve presente. A segurança da distância desaparece assim que o vínculo é quebrado. O que antes parecia sufocante parece agora reconfortante em retrospectiva. Esta inversão confunde-a emocionalmente. O arrependimento cresce ao perceber que ela interpretou mal as suas próprias necessidades de apego. Outro fator negligenciado é a erosão do respeito ao longo do tempo. A familiaridade pode embotar silenciosamente a admiração, especialmente quando o esforço passa despercebido. Ela pode ter confundido a paciência dele com falta de padrões ou a calma com passividade. Uma vez perdido o contacto, ela percebe que a contenção emocional exigia força e não fraqueza. O respeito só regressa depois de a distância ser criada. O arrependimento surge quando a admiração chega tarde demais. O arrependimento também surge quando ela reconhece o custo de oportunidade. Embora acreditasse estar a explorar melhores opções, não teve em conta o que estava a abdicar. O homem representava não apenas o amor, mas um futuro moldado pela estabilidade e pelo crescimento mútuo. Perder esse futuro significa recomeçar emocionalmente do zero. Esta constatação carrega um peso que a excitação não consegue compensar. O arrependimento é a mente a calcular o que já não pode ser recuperado. Outro gatilho surge através das redes sociais e da comparação pública. Ver versões editadas de outros relacionamentos pode distorcer a percepção enquanto ela está a viver o momento. Após o término, essas mesmas imagens perdem o seu poder. Ela percebe que o que tinha era real, não fingido. A ligação autêntica torna-se mais valiosa quando a ilusão desaparece. O arrependimento cresce à medida que a verdade substitui a fantasia. As mulheres arrependem-se frequentemente quando percebem a ausência de perdão nas suas vidas. Alguns homens perdoam incessantemente enquanto estão presentes, suavizando os erros emocionais de forma silenciosa. Quando ele se vai embora, o perdão vai com ele. Os outros podem lembrar-se das suas falhas ou responder condicionalmente. A rede de segurança emocional desaparece. O arrependimento surge quando ela compreende que o perdão é uma moeda rara numa relação. Outro ângulo é a perda da liderança emocional. Alguns homens ancoram subtilmente um relacionamento sem o dominar. Pode ter orientado o conflito em direção à resolução e à estabilidade. Sem esta presença, o caos emocional torna-se mais visível. Ela agora carrega o peso emocional sozinha. O arrependimento forma-se quando ela percebe que a liderança parecia invisível porque funcionava. O arrependimento também aparece quando o silêncio começa a comunicar finalidade. O silêncio inicial pode parecer uma tática ou uma pausa, mas o silêncio prolongado torna-se simbólico, sinaliza fechamento emocional em vez de distanciamento. A mente debate-se com perguntas sem resposta e energia não resolvida. Esta falta de acesso intensifica a fixação emocional.
O arrependimento cresce no espaço onde antes havia explicação. Uma nova camada de arrependimento surge quando ela percebe que não consegue recriar o momento. Os relacionamentos são moldados por quem as pessoas são em fases específicas da vida. Mesmo que ela pudesse voltar a ligar-se, a versão dele que ela perdeu já não existe. O crescimento fez com que ambos avançassem de forma desigual. Esta perda temporal é irreversível. O arrependimento aprofunda-se quando o momento, e não o desejo, se torna a barreira. As mulheres também se arrependem quando percebem que confundiram limites com distanciamento emocional. A sua recusa em tolerar o desrespeito pode ter parecido fria na altura. Só mais tarde é que ela vê os limites como respeito por si própria. Encontrar homens sem padrões realça o que ela perdeu. O arrependimento cresce ao confundir tolerância com amor. A claridade chega após o contraste. Outra fonte de arrependimento é a perda de rituais partilhados. Pequenos hábitos como rotinas, conversas informais ou piadas internas carregam peso emocional. Estes rituais ancoram a intimidade mais do que os grandes gestos. Quando desaparecem, a vida cotidiana parece estranhamente vazia. As novas conexões lutam para substituir essa familiaridade. O arrependimento surge em momentos comuns, não em momentos dramáticos. O arrependimento também se intensifica quando ela percebe que já não tem influência emocional sobre ele. A influência, antes considerada garantida, até mesmo insignificante, é vista como algo perdido. Esta perda gera uma sensação de impotência. Esta mudança é profundamente perturbadora para o ego. O arrependimento está, normalmente, mais ligado à perda de influência do que à perda de afeto. A perda de controlo amplifica a consciência emocional. As mulheres começam a arrepender-se de homens que davam como garantidos quando a sobrecarga de opções se torna insustentável. Embora as opções antes parecessem abundantes, a fadiga decisória acaba por se instalar. Muitas escolhas diluem o investimento emocional. A clareza de escolher uma pessoa desaparece. O arrependimento surge quando a simplicidade é reconhecida como paz. A paz só se torna valiosa após o caos. Outro fator é a ameaça ao autoconceito. Perder um homem bom força a autorreflexão, desafiando as crenças anteriores. Ela precisa de confrontar a possibilidade de ter lidado mal com algo significativo. Esta constatação ameaça a autoestima, desencadeando o arrependimento como forma de responsabilização. A evitação falha com o tempo. O crescimento começa geralmente onde o arrependimento se instala. O arrependimento também surge quando a maturidade emocional aumenta com a idade ou a experiência. O que ela valorizava antes pode mudar drasticamente mais tarde. Traços que ela antes ignorava tornam-se prioridades. Infelizmente, o crescimento não é retroativo. A discrepância entre as escolhas passadas e os valores presentes gera arrependimento. A sabedoria chega após as consequências. As mulheres arrependem-se quando percebem que a relação tinha significado, e não apenas emoção. Lutas partilhadas, crescimento e lealdade constroem significado lentamente. Este significado não pode ser apressado ou replicado rapidamente. Perder uma relação é como perder um capítulo da identidade. O arrependimento cresce com o peso do sentido perdido. O significado é mais difícil de substituir do que a atração. Outro ponto de vista surge quando ela entende que ser compreendida é mais raro do que ser desejada. O desejo pode ser despertado vezes sem conta, mas a compreensão exige tempo e esforço. O homem que ela perdeu pode ter conhecido os seus padrões profundamente. As novas conexões carecem dessa familiaridade. O arrependimento forma-se quando a profundidade se torna escassa. A escassez aguça a apreciação. O arrependimento começa geralmente no momento em que uma mulher percebe que a calma na sua vida foi substituída pela turbulência. Enquanto o homem esteve presente, a sua consistência emocional funcionou como um amortecedor contra o caos da vida. Ela não se apercebia de quanta energia poupava porque ele absorvia a atenção sem se queixar. Uma vez que ele se vai embora, esse amortecedor desaparece e as consequências da sua ausência tornam-se dolorosamente claras.
A mente começa a repassar cada momento de estabilidade dada como garantida. O que antes parecia comum brilha agora como extraordinário. Este contraste entre a segurança do passado e o desconforto do presente desperta as primeiras pontadas subtis de arrependimento. Outro fator é a percepção da intimidade emocional perdida. Durante o relacionamento, ela pode ter subestimado o quão raro era ser completamente conhecida, aceite e compreendida sem julgamentos. Ele oferecia um espelho ao seu eu autêntico, mas ela pode tê-lo tratado com indiferença. Quando se afasta, essa profundidade torna-se impossível de replicar de um dia para o outro. Conversas que antes fluíam naturalmente parecem agora vazias noutros lugares. O arrependimento surge quando ela percebe que mais ninguém oferece o mesmo nível de sintonia emocional tácita. A intimidade emocional é escassa e a sua ausência é inegável. As mulheres também começam a arrepender-se de um homem quando a sua ausência realça a sua própria dependência emocional. Enquanto presente, a fiabilidade dele mascarava o quanto ela se apoiava nele inconscientemente. As rotinas diárias, as decisões e até os estados de espírito eram subtilmente guiados pela sua presença estabilizadora. Uma vez que ele se vai embora, ela confronta o vazio que não conseguiu apreciar. Este confronto é perturbador e obriga à reflexão. Começa a perceber que subestimou o quanto de si mesma tinha investido. O arrependimento instala-se à medida que a consciência aumenta. Outro gatilho psicológico vem da observação do crescimento dele após o término. Homens que antes eram estáveis e prestáveis, muitas vezes continuam a evoluir quando livres da complacência na relação. À medida que se torna mais confiante, focado ou socialmente bem-sucedido, isso cria uma dissonância cognitiva. Ela apercebe-se que deixou escapar alguém valioso enquanto estava distraída. O contraste entre a sua estagnação e a progressão dele aprofunda o arrependimento. O crescimento após a perda amplia a sensação de oportunidade perdida. A mente não pode ignorar a transformação visível. O arrependimento intensifica-se quando ela percebe como os outros o veem. Os amigos, colegas ou familiares podem admirar as suas qualidades que ela antes ignorava. O reconhecimento deles age como um espelho, refletindo o que ela deixou de valorizar. O reforço social confirma que o homem era raro, apreciado por muitos e difícil de substituir. A comparação desencadeia a autorreprovação. A retrospectiva emocional começa a formar-se e ela começa a revisitar as suas ações passadas com uma nova perspectiva. O reconhecimento através do feedback social fortalece o arrependimento. Outra camada de arrependimento surge quando ela se apercebe da sua própria falta de paciência ou apreço durante os conflitos. Ela pode ter descartado as suas respostas calmas como irrelevantes ou ter assumido que ele perdoaria sempre os erros. Com a distância, ela começa a ver que a paciência é um ato deliberado e não automático. A sua contenção parece agora um bem insubstituível. Cada gesto anteriormente ignorado ganha peso na memória. O arrependimento cresce à medida que ela compreende os sacrifícios silenciosos que negligenciou. A consciência torna-se um fardo pesado. As mulheres começam muitas vezes a arrepender-se de um homem quando percebem o quão rara era a sua lealdade. A lealdade passa muitas vezes despercebida em relações confortáveis porque o seu impacto é constante, em vez de chamativo. Ela pode ter dado a sua presença como garantida, assumindo que era uma garantia indefinida. Uma vez perdida, a permanência dessa ausência enfatiza a sua raridade. Cada nova interação ou relação passageira não pode replicar a lealdade inabalável. Ela nota a diferença tarde demais. É quando o arrependimento se intensifica. Outro aspecto psicológico é a consciência da falta de apoio nos desafios futuros. Enquanto esteve presente, ofereceu mais do que cuidados emocionais. Ele oferecia parceria na resolução de problemas. Os obstáculos da vida eram fardos partilhados, suavizados pelo seu envolvimento. Sem ele, enfrenta as lutas sozinha ou com apoio insuficiente. O contraste entre a resiliência partilhada e o esforço solitário desencadeia a saudade.
O arrependimento nasce não só do amor, mas da perda de um parceiro nas realidades práticas da vida. A sua ausência transforma tarefas triviais em lembretes do que ela subestimou. O arrependimento adensa-se quando ela percebe como era rara a combinação das suas características. Muitos homens podem ser gentis, leais ou pacientes, mas poucos possuem todas estas qualidades juntas. Durante a relação, ela pode ter ignorado esta síntese porque a familiaridade gera indiferença. Mais tarde, ela começa a reparar que outras opções não têm o mesmo equilíbrio. A raridade de tal combinação alimenta a saudade. A apreciação chega geralmente apenas após a comparação direta. O arrependimento intensifica-se à medida que ela avalia possíveis substitutos e não encontra nenhum à altura. As mulheres também sentem arrependimento quando reconhecem o seu próprio papel na ultrapassagem de limites. Enquanto ele tolerava erros, mal-entendidos ou testes emocionais, ela pode ter assumido que a paciência era ilimitada. Uma vez que ele se vai embora, ela percebe que a tolerância repetida foi um ato de generosidade e não de inevitabilidade. O reconhecimento de um erro de julgamento pessoal intensifica o arrependimento. Reflexão obriga-a a confrontar a sua arrogância ou desatenção anteriores. Esta camada de responsabilidade acrescenta peso emocional à perda. Outro gatilho surge da nostalgia, que enfatiza seletivamente as experiências positivas. A memória suaviza muitas vezes o conflito e acentua os momentos de alegria ou de segurança. Ao recordar, a sua mente destaca a fiabilidade, o humor e o cuidado dele. Até pequenos gestos, como fazer-lhe um café, perguntar-lhe como está ou lembrar-se de pormenores, ganham uma importância exagerada. A nostalgia transforma comportamentos comuns em tesouros percebidos. O arrependimento cresce a partir da amplificação seletiva daquilo que ela não conseguiu apreciar em tempo real. A memória emocional é uma poderosa professora. As mulheres arrependem-se frequentemente de um homem quando notam a ausência de humor ou descontração partilhados. Durante a relação, as piadas, as referências internas e as gargalhadas espontâneas construíam intimidade sem serem notadas. Na sua ausência, a vida cotidiana parece mais pesada e menos vibrante. As novas interações muitas vezes não conseguem replicar esta alegria natural. O vazio faz-lhe lembrar as formas súbitas pelas quais ele enriquecia a vida. O humor, enquanto força de união, revela-se insubstituível. A comparação emocional desencadeia um arrependimento reflexivo.